que isso? Porque esse carinho todo com Davi, eu não sabia. E eu quero mostrar isso para vocês. Isso aqui foi Paulo que escreveu, falando do rei Saul, e ele disse assim: e quando este foi tirado, porque é no livro de Atos, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Agora olha um dos segredos de Davi. E Deus disse assim, isso aqui é Deus dizendo, que executará toda a minha vontade. Diga comigo, toda. Tem gente que faz algumas coisas para Deus, mas faz outras coisas que não é a vontade de Deus. E aí está o desastre. Por que Davi, Deus chamou ele segundo o seu coração? Porque ele, Davi, ele executará toda a minha vontade. Ele andará, fará toda a minha vontade. E nós sabemos que não tira consequência, tudo que o homem fizer aqui na terra vai pagar. Mas Deus perdoou Davi e ainda chamou ele de segundo o meu coração. Presta atenção. Aí Jessé mandou buscar, e era um belo rapaz saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unjam. Ei, a Bíblia não deixa dúvida. Foi Deus que disse: é esse, eu quero é esse, Samuel. Não tem dúvida para Samuel ter equivocado. Se o pastor Lucas não orar a Deus, unja, não tem equívoco. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia Davi tem muito a nos ensinar. O que a Bíblia nos fala é que foi difícil demais. Em questões de litígio, mal entendido em casa, nos vizinhos, na sua, subirá o lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Que lugar é esse? Aqui. Esse aqui é o lugar que crente resolveu. Naqueles dias, através do sacerdote. O juiz é depois do sacerdote, se precisar. E te anunciarão a sentença. Eu não vou continuar lendo esse texto, porque nós vamos falar rápido, mas se você ler Deuteronômio 17 e ler o texto todo, a Bíblia diz assim, que se alguém vier no Senhor pedir uma direção, e o Senhor orientar ele, e ele não fizer do jeito que o Senhor falou no Antigo Testamento, era tirado para fora e apedrejado. Entendeu isso ou não? Porque a palavra de Deus está dizendo que quando tiver alguma coisa em juízo, você vem ao sacerdote e conversa com ele. Tem coisa que eles não querem fazer do jeito que o pastor aconselha. Eles querem fazer do jeito deles. É assim ou não? Ei, agora eu descobri por que tanta dificuldade na igreja. Por que tanta confusão em crenca? Por que tanto crente? Davi foi logo no início do seu desafio junto com Saul. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Davi, o qual feriu com a lança a parede. Então Davi fugiu e escapou. E ele era guerreiro. Ele não errava uma lança daqui lá na porta, na cabeça de uma pessoa, de um inimigo. Mensageiro a casa de Davi. Na primeira vez que aconteceu isso, Saul mandou o mensageiro guardar a porta da casa de Davi. Amanhã cedo, quando ele levantar e sair na porta, você mata. E a Mical, que era filha de Saul, escutou o pai dando essa ordem para o soldado. Chegou em casa e disse: meu amor, se você não salvar a tua alma esta noite e não escapar, essa madrugada, essa manhã dessa noite, eles te matarão. Ela ajudou Davi a fugir de casa, e Davi fugiu para o deserto para não morrer. Mas os soldados do Saul foram lá para matar Davi. Escuta,
sacerdote chamado Samuel. Olha a primeira vez que ele fugiu. Foi para onde? Para a casa do sacerdote. Eu não sei quem ensinou Davi a procurar o sacerdote, como eu estou falando para vocês. E como o texto está lá acima. Eu não sei se Davi entendia isso, mas ele fez o que a Bíblia está dizendo. Procurou o sacerdote. Assim Davi fugiu e escapou e foi a Samuel em Ramá. E lhe participou tudo que Saul lhe fizera. Foram ele e Samuel e fizeram e ficaram em Naiot. Naiot era o lugar da escola de profeta de Samuel. Para qualquer lado que corremos, ameaça de morte, muito mais outras ameaças de morte. Veja de Davi. Então Saul atirou-lhe com a lança para ferir. Assim entendeu Jonatas que era feito com o sacerdote Aimeleque. Já tinha procurado Samuel, mas agora Aimeleque era para o lado que ele foi. Vocês, presta atenção. Aimeleque morava na terra de Nod. E quando ele foi lá, olha lá, por isso que ele foi para lá. Até aqui Davi foi orientado pelos sacerdotes. Ele aprendeu a perdoar, aprendeu a amar, aprendeu como sacerdote a lidar com situações difíceis. Cada vez dessa que ele procurava um sacerdote, ele recebia conselho para amenizar, para não ficar revoltado com Saul, dando apoio, pelejando por Samuel. Olha o cuidado que ele tinha com o sacerdote. Isso mais a partir de terça. A Bíblia diz que no Novo Testamento todos os crentes têm a unção sacerdotal na sua vida. Está na Bíblia, isso ninguém pode negar. Você é o sacerdote da tua casa. Você é o responsável pela tua família. Não precisa vir para cá dar desculpa da esposa, dos filhos, de não sei o quê, porque você é o sacerdote. E vocês, mulheres, também é. Se o marido não der conta, é vocês que têm que consertar a casa, com a ajuda de Deus. Mas aqui na igreja, tem um superior a todos. Ele foi colocado por Deus para cuidar do que é todo mundo aqui. Agora preste atenção. Nosso pastor sempre está acima de todos nós. Sempre. Pode ter outros pastores aí, igual lá na convenção. 2.200 pastores. Mas todo mundo lá respeita o pastor Valdomiro, porque Deus botou ele diante da nossa convenção no estado, no Brasil. Porque nós temos 40 igrejas lá no Goiás e todo mundo submete a ele. Por quê? Deus botou ele para administrar essas igrejas no sentido de pastores e evangelistas da CADEB. Então ele é superior a nós, colocado por Deus. Preciso de respeito. Uma palavra liberada pela boca. Davi tomou conhecimento que Aitofel, seu conselheiro, se rebelou. Olha o que Davi falou, obrigado. Olha o que Davi fez. Então Davi fez uma pequena oração que causou um grande mal a ele. Orando, estava descalço, havia coberto a cabeça, em sinal de tristeza. Todos os que chegaram, quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor,